Olá, estamos mais uma vez no ar com o programa Direito à Palavra. Programa que é desenvolvido pelo curso e pelo programa de pós-graduação em fonoaudiologia da PUC São Paulo. Como vocês já sabem, esse programa semanalmente traz convidados profissionais que nos têm algo a dizer sobre comunicação e fonoaudiologia. Hoje a nossa convidada é a fonoaudióloga Magda Zorzella Franco. É formada há 31 anos aqui na PUC São Paulo, é mestre em distúrbios da comunicação, também na PUC São Paulo, é especialista em linguagem e motricidade orofacial e desde 98 atua na área de fonoaudiologia e estética da face. Seu método de reequilíbrio muscular e funcional, de rejuvenescer o rosto e suavizar as rugas de expressão é conhecido não só no Brasil, mas em países como Portugal, Chile, Itália e Argentina. Olá, Magda, tudo bem? Um prazer muito grande tê-la você. O prazer é todo meu de estar aqui hoje na minha escola, né, na PUC, onde eu galguei os meus primeiros passos e foi a base para esse crescimento todo, esse desenvolvimento que eu pude percorrer até aqui. Então, Magda, conta pra gente o que é fonoaudiologia estética. A fonoaudiologia estética é uma nova área de atuação, não tão jovem mais, porque já são 16 anos da criação, que tem como objetivo o rejuvenescimento da face e a suavização de rugas de expressão. Esse é o trabalho, né? O trabalho da fonoaudiologia estética visa rejuvenescer pessoas que já estão com sinais de envelhecimento, no rosto e no corpo. E como é que é esse método de rejuvenescer? Ele é um método milagroso, natural e não invasivo, onde nós vamos propor ao paciente uma reprogramação de funções. Porque quando envelhecemos, não são só as rugas que aparecem no nosso rosto. Nós temos o envelhecimento da nossa musculatura, da nossa mastigação, da nossa deglutição, da nossa respiração. O trabalho propõe uma reprogramação, uma revitalização dessas funções primordiais para a nossa saúde, que são a forma como mastigamos, vamos revitalizar essa forma de mastigar, a forma como engolimos, a forma como respiramos, falamos e expressamos. Porque, na verdade, é através dessas caras e bocas que nós fazemos no nosso dia a dia, ao falar, ao contar uma história, ao se empolgar na comunicação, que vai junto a uma série de outros fatores, produzir rugas no nosso rosto. E quem é que quer rugas? Ninguém quer rugas. Então, esse trabalho se propõe a reprogramação da função, funções da mastigação, deglutição, respiração, fala e expressão, e o alongamento da musculatura da face para que, tirando o músculo da contração, que contração? Essa contração das caras e bocas do dia a dia, tirando o músculo da contração, poder suavizar as rugas e termos como resultado um rosto mais jovem, com mais brilho, com mais suavidade. É um método invasivo, não invasivo? É um método natural e não invasivo, porque tudo que é proposto é feito pelo paciente com as suas próprias mãos. Imagina você poder, em qualquer momento do seu dia, da sua vida, produzir movimentos no seu rosto ou pensar a sua alimentação, o seu deglutir, você mesmo, sem precisar do outro. Quando o paciente vem para mim, ele fica apenas 10 encontros no meu consultório. Depois, tudo que eu sei e que ele precisa, eu ensino para ele, para as mãos do paciente. Então, a diferença dessa terapêutica é que ela liberta o paciente. A gente não retém o paciente. Ele não vai ficar o resto da vida Não, muito pelo contrário. Ele vem, faz uma avaliação miofuncional muito determinada, até para ver como está a situação dessas funções e também que rugas são essas e que músculos que estão sendo contraídos em demasia e produzindo essas rugas. Fazemos um trabalho de 9 encontros e alta. Isso faz com que o paciente ou
não sei nem se podemos chamar de paciente. É um paciente porque é uma terapia miofuncional, com algumas características diferentes, mas é um trabalho terapêutico, com sessão, começo, meio e fim, e o paciente é o paciente mesmo. E isso faz com que ele aprenda esses exercícios, que são exercícios faciais. Movimentos e alongamentos dos músculos da face. E a minha pergunta é assim, mas isso faz com que mude a expressão dele, quer dizer, após o seu pacote de 9 sessões, né, o programa, na verdade é um programa de 9 atendimentos, este paciente, ele vai mudar as expressões, né, ele vai parar de fazer isso aqui, de torcer, de ter essa... Então, são duas vertentes que nós trabalhamos. Primeiro, a conscientização do paciente. Às vezes ele vem porque ele enxerga uma ruga que ontem não estava no rosto dele e hoje ele percebeu ali aquela linha que não estava lá. Ele se assusta, ele já sabe do trabalho, então ele procura. É na sessão de avaliação que ele vai perceber ou descobrir junto comigo que ele também não mastiga bem, que ele deglute, por exemplo, fazendo contrações desnecessárias, que ele tem os lábios não oclusos, meio amolecidos, que essa musculatura já cedeu com o passar do tempo. E ele se surpreende, porque ele fala, nossa, eu vim aqui por causa da ruga e olha o que eu... eu tô péssimo então, né? Se decepciona. Porque eu descobri mais coisas, né? E aí o que eu digo ao paciente é assim, calma, porque você descobriu isso e é através desse desequilíbrio muscular que eu vou fazer o up no seu rosto. Então ele passa a perceber essas funções e passa a perceber essas caretas que ele faz. Então, uma vertente é a percepção, a propriocepção de que existem essas contrações e que através dessas contrações ele está enrugando e que existem essas funções estomatognáticas que não estão boas. Por outro lado, tudo que eu vou oferecer para o paciente são movimentos que ajudam a propriocepção. Como assim? Eu vou ensinar movimentos que ele passa a entender que existe testa, que existe lateral de olhos, que existe essa região da sentir alongando. Veja só, então ao mesmo tempo que ele sente, ele já está no trabalho. E aí, aos poucos, né, se ele contrai a testa, ele fala, contrair a testa, o que antes ele nem sabia que fazia. Então, são duas vertentes, a da propriocepção, a própria percepção diária desses movimentos e os movimentos e alongamentos que eu ofereço e a revitalização dos músculos através das funções que vão dando a consciência plena de que existe, de que é preciso descontrair e com isso as expressões vão se suavizando. Então, ao invés de ficar contraindo a toda hora, por exemplo, eu falo, abra bem os olhos e converse comigo através do olhar. Para que ficar levantando? Porque eu posso levantar tudo, eu posso mexer, mas eu não mexo. Então, eu falo para o paciente, se eu não mexo, você também pode aprender. Eu posso falar 1 hora, 2 horas, um dia inteiro e eu não fico cansada no rosto, porque eu tenho uma consciência grande de todos os meus músculos. E é assim que você evita a formação da ruga. Você, nessa sua proposta de terapia miofuncional, você trabalha junto com o dermatologista, junto com outras técnicas mais invasivas, então o botox, o preenchimentos, enfim, como que... Na verdade, o meu trabalho nasceu por uma paciente encaminhada do dermatologista que usava botox nessa região e aqui havia feito uma aplicação de ácido hialurônico para corrigir esse sulco nasolabial e a paciente apresentava rugas sobre a boca e ao invés desse ácido hialurônico corrigir preencher, né? O ácido entrou em cada ruga, aumentando esta aparência envelhecida. A visualização das pregas. Só que assim, a paciente era jovem e essa é uma ruga muito senil. Você ter ruga sobre a boca é muito senil. E a dermato ficou preocupada. Nossa, eu ofereci algo para descontrair e ao invés de descontrair,
ela me aparece com mais ruga. Chamou a atenção da dermatologista o fato do uso abusivo da boca. Certo. Né? E aí ela veio, fiz uma avaliação miofuncional, perguntei para a dermato, o que você quer de mim? Eu quero que você relaxe, que você descontraia essa região, que depois eu vou aplicar o ácido hialurônico. Então, veja, o importante desse caso, eu gosto de contar, é porque ele é o início de tudo. E desde o início, eu tive que me defrontar na MO com alongamento e com relaxamento de uma musculatura. Então, assim, todo o meu trabalho se baseia na descontração de um músculo que está em abuso. Na verdade, a paciente apresentava um abuso no uso da musculatura da boca. Hoje em dia, eu consigo entender por quê. Se você paralisou aqui, nós temos uma plasticidade muito grande no nosso rosto. Vai movimentar alguma parte do rosto. As nossas funções mais importantes estão no nosso rosto. As vitais, a nossa alimentação, a nossa respiração, tudo aqui. O que você vai fazer? Para você compensar, você estimula o que está livre, né? Então, eu fiz um trabalho todo voltado para a reorganização das funções e a descontração dessa musculatura. Ela diminuiu as rugas e não foi necessário mais aplicar o ácido hialurônico por um bom tempo. Por quê? E isso é o mais importante. O fonoaudiólogo, no caso, a fonoaudiologia estética, trabalha os músculos que estão abaixo da pele. Então, o dermatologista trabalha a pele e nós damos o suporte por baixo. Se nós temos músculos teimosos, abusivos embaixo dessa pele, o trabalho não fica tão sossegado. Então, assim, na medida em que a gente possa fazer um trabalho conjunto, trabalho sim com o dermatologista, como foi a sua pergunta. Mas também trabalho com outros profissionais, porque hoje em dia, quem trabalha em envelhecimento são muitos, né? Podemos trabalhar junto com o geriatra que está cuidando de uma senhora, porque assim, o ponto chave do meu trabalho é pacientes dos 40 aos 70 anos. É uma fase de envelhecimento. Isso não quer dizer que uma pessoa mais nova não possa começar, até porque eu gostaria de ter começado a fazer antes, né? Mas a gente pode começar antes para fazer a prevenção. Mas pessoas entre 40 e 70 estão apresentando, estão experimentando o envelhecimento chegando, né? Então, se ela está num geriatra, está com uma boa saúde e fala, puxa, mas eu tô chateada, porque ele pode indicar. Eu posso trabalhar com odontologia estética, que trabalha né, o embelezamento dos dentes, mas se os músculos em volta tiverem... Que modifica toda a face das pessoas, dependendo do tipo de... E às vezes a musculatura não acompanha aquele embelezamento, né? E aquela, vamos dizer, uma qualidade melhor de dentes e uma musculatura já envelhecida em volta. A gente pode trabalhar junto com o nutricionista. Por quê? As pessoas estão buscando o nutricionista para fazer regimes, né? Para diminuírem. Só que se você emagrece muito, o seu rosto tende a também emagrecer e cair. Então, temos feito parceria. Inclusive, junto com a psicologia também, porque esse é um momento de grandes mudanças entre 40 e 70 anos, né? Os filhos saem de casa, uma pessoa pode ficar viúva ou passar por uma separação. Tem muitas questões emocionais e que daí recaem sobre a aparência. Puxa, mas eu estou muito velha, aconteceu isso tudo e eu me sinto... Então, assim, se houver um intercâmbio, o nosso trabalho é muito natural. A fonoaudiologia estética se propõe a oferecer esperança para quem está envelhecendo. Então, eu digo que o mais bonito da fonoaudiologia estética é ajudar as pessoas a terem qualidade de vida e com recursos que são internos próprios, porque você mesmo que vai fazer o trabalho. Não é alguém que vai fazer em você. Você é que faz em você mesmo. E para isso você precisa ter recursos. Então é uma esperança e é uma qualidade de vida que você passa. Então, eu tenho uma curiosidade. Depois do programa, das 10 sessões, dos 10 atendimentos, o que acontece? A pessoa, geralmente é mulher, que você atende homens também? A maior parte são mulheres, mas os homens vêm, tímidos, mas vêm. Mas também estão começando a vir, sim, é isso. Sim. Então, e depois desses 10 atendimentos,
Quer dizer, a pessoa tem que ter um compromisso em estar fazendo esses movimentos, esses alongamentos para sempre. Como então, que é isso? O que eu quero é que seja eterno. Eu vou ensinar o paciente, ao término do tratamento, de que ele deve fazer 2 vezes por dia. Eu faço 2 vezes ao dia, na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir. Por quê? Porque ao final do tratamento eu monto uma síntese particular para cada paciente, que fica na mão do paciente e que ele vai fazer no rosto dele e não vai levar 5 minutos. Durante o aprendizado, no tratamento, é lógico, eu ofereço de 5 a 6 movimentos por sessão durante esses 10 encontros e a reprogramação das funções. Mas ele vai aprendendo ao longo desse tempo, que são 2 meses e meio, né? 10 encontros, 2 meses e meio. E no final eu monto essa síntese que não leva 5 minutos. Eu nem acordo, nem chego ao banheiro antes de fazer isso. Eu quero olhar no espelho já alongada, porque acordo o rosto. Você né? faz os alongamentos, os movimentos, sem o uso de cremes ou... Não, então, na verdade, eu prefiro que o meu paciente faça o trabalho da mão dele no rosto, sem nada para deslizar. Porque como eu tenho que trabalhar, Lila, o músculo que está abaixo da pele, eu preciso que tenha um certo atrito, senão não consigo alongar a musculatura do jeito que eu gostaria. Assim que a gente faz todos os alongamentos, coloca o creme que foi indicado pelo dermatologista, que é bom para aquele paciente, e aí a absorção do creme é muito maior, é incrível. Ele entra e já está cuidando da pele, né? Porque nós estamos cuidando do músculo. E à noite nós fazemos de novo com o rosto limpo e depois de feito pode-se colocar o creme que a pessoa tem, que foi indicado para ela, para de noite. Mas o importante é que eu preciso da minha mão no meu rosto e para alcançar os músculos eu preciso que ela esteja limpinha, normal, assim, normal, do jeito que saiu do banho. É obrigatório 2 vezes por dia. Olha, de manhã, eu não sei se eu posso fazer no carro? Você pode levar um material para fazer, sabe, são muitos alongamentos que a gente faz com a língua, por exemplo. Então, tô lá com a minha língua, se você não tiver vergonha de quem olha, né, eu não tenho a menor vergonha. Tudo pela minha juventude. Mas, enfim, você pode ter um massageador, que é um dos materiais que eu ofereço, que vai seguir a linha dos músculos da expressão para alongar. Você pode sempre estar pensando, porque os alongamentos, esses de 5 minutos, eles têm uma sequência lógica. Então, quando você começa, você vai do começo até o fim. Mas tem alguns outros movimentos que você pode fazer ao longo do seu dia, no seu trabalho, quando você para um minutinho, quando você escova o dente, daqui a pouco você está fazendo já uma placa que eu ofereço também no trabalho, que alonga os lábios. Aliás, os lábios, né? Ao fazer esse trabalho, os lábios saem maiores, toda mulher gosta. Né? Lábios carnudos, bem desenhados. Por quê? Porque você descontrai a musculatura que está em volta da mucosa da boca, a mucosa sai para fora, né? Então, eu quero te perguntar isso, assim, dê algumas dicas. Né? Lógico. Dê algumas dicas para nós. Agora, só para terminar aqui, eu espero que o paciente faça, porque as 2 vezes por dia faz com que ele se mantenha jovem até o resto da sua vida. Então, veja, eu ensinei tudo, eu passei tudo para ele para torná-lo independente. Mas ele não pode ficar independente do trabalho, ele mesmo. Ele tem que estar ali casado. Há recidivas. Se Há você pacientes parar. que retornam. Não, os pacientes retornam depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 1 ano, porque eu peço para o paciente voltar, a gente refaz todos os movimentos, porque as pessoas inventam coisas. Então, assim, era para fazer assim, mas olha, eu fiz desse jeito, porque ficou mais fácil para minha mão, porque a gente trabalha aqui, ó, muito braço, porque tem que alongar e trabalha tudo. E aí muda um pouquinho, então eu quero ver de novo, quero fotografar, a gente faz um acompanhamento, tira muitas fotos para ver se a coisa está andando, mas se o paciente não abandonou, a melhora, ela vai crescendo ao longo do tempo, vai crescendo. Mesmo com o envelhecimento. Sim, né? mesmo com o envelhecimento, porque você está pegando o envelhecimento ali no contraponto dele. Né? Então, assim, quanto mais você fizer, mais você vai evitar que o envelhecimento se apodere de você. Senão, não podia nem estar aqui dando essa entrevista, né? Você já falou quantos anos eu sou formada, quantos anos eu estou desenvolvendo. Assim, eu espero que eu consiga continuar dando cursos, viajando aí, levando a fonoaudiologia brasileira para vários lugares.
e podendo aparecer, senão vou ter que chamar as minhas assistentes, né? Então, assim, por enquanto eu faço 2 vezes por dia, mas também faço com os pacientes, né? Então, assim, e essa quanto sua mais você a técnica que você desenvolveu, que você tem desenvolvido, você está levando para outros. Sim, Você as está pessoas dando estão cursos... muito interessadas, porque num momento onde a busca por tratamentos invasivos é imensa, enorme e mundial, existem as pessoas como eu que são adeptas a tratamentos naturais. Eu nunca fiz nada, Um botox? Nada, nem sei o que é isso, e também uso muito pouco qualquer coisa no meu rosto. Assim, eu cuido do meu rosto com as minhas mãos. Então, assim, o máximo é um creme que a minha dermato me indica e eu mexo muito pouco, né? Faço nenhum tipo de tratamento. Então, assim, as pessoas no mundo estão encantadas que no Brasil, né, foi criado algo assim tão bacana. Então, assim, nós temos que valorizar enquanto brasileiros, porque as pessoas lá fora estão valorizando o meu trabalho de uma forma assim que me dá muito prazer. É muito prazeroso, é bastante importante. Então, dê umas dicas pra gente. Então, nós em primeiro lugar, quase finalizando, mas estamos acho fazendo que é muitas caretas para falar. Ao invés de ficar subindo, abra bem os olhos. Temos mania de deixar os olhos meio palmo, assim. Não, vamos abrir os olhos sem levantar a sobrancelha e contar tudo. E fazer que nem eu, né? Que não paro de me mexer. Então, a gente tem que ter uma comunicação corporal, pontuar com as mãos, ao invés de pontuar com a testa. Então, se você, quando você está falando, quando você está dando uma aula, você prestar atenção que através do seu olhar você passa o que é enfático, o que não é, e você usar uma mão para pontuar, o corpo, se mexer. Eu não posso falar parada, de jeito nenhum. Outra coisa importante é você fazer escolhas alimentares que colaborem com esse rejuvenescimento. Primeiro, do ponto de vista da qualidade nutricional, né? Quanto mais verde, mais vermelho, quanto mais feira, pouco enlatado, pouco empacotado, você puder incluir na sua alimentação, melhor para o seu organismo. E ao mesmo tempo, temos o que nesses alimentos? A dureza desse alimento. Então, precisamos mastigar, Lila. É muito importante mastigar. De um lado, que trabalha com toda essa musculatura, com os dentes lá de trás, que são aqueles que quebram o alimento bem, né? Depois do outro lado, nada de mastigar dos 2 lados ao mesmo tempo, e devagar. Devagar e com alimentos mais duros. Tá, não vai comer alimento duro o dia todo? Escolhe, né? Na hora da salada, na hora de um lanchinho, né? Vamos comer uma cenoura, vamos comer um damasco, mas mastigar bem. Na hora de engolir, ao invés da gente fazer essa careta, não, vamos colocar nossa língua no lugar certo. Não precisa contar para ninguém que está engolindo, né? Para que eu vou contar para alguém que eu estou engolindo? A deglutição é totalmente interna. Então, quando a gente deglute, nada aparece. A gente não faz contração nenhuma. Quando estiver fazendo uma academia, uma ginástica ou correndo, nada de correr com o rosto, nada de fazer um movimento assim, né, no pezinho, nos abdominais. O rosto merece alongamentos. A única exercitação que nós devemos fazer no rosto é através, por exemplo, da mastigação, que é uma exercitação fisiológica. Devemos usar os músculos mastigatórios, exercitando a mastigação. Mas o resto é alongar e deixar fora, por exemplo, de uma academia o rosto. Deixa o rosto fora. Não existe nada, esse negócio de malhar o rosto é contração e contração é ruga. E ninguém quer ter ruga. Quer dizer, o princípio básico é não contrair. É não contrair. O princípio básico... É deixar tudo em alongamento, né? Então, se você descontrai, você acaba descontraindo tudo. E para esse tipo, por exemplo, dessas rugas aqui de expressão, né? Que são as rugas da preocupação. Isso. Nós vamos ter um alongamento para cada parte do rosto. Certo. Então, teremos o alongamento para essa região, teremos o alongamento para essa, teremos o alongamento para a lateral. Mas o trabalho, como eu te disse, ele é individual
e único para cada paciente. Na hora da avaliação, eu preciso saber como a pessoa mastiga, engole, fala, se expressa e como ela faz careta, né? Ninguém chora igual, ninguém ri igual, ninguém, não é? Ninguém fala igual, ninguém fica assim espontâneo igual. Então, na avaliação eu já vejo que músculos que estão exagerando mais e daí eu vou oferecer para cada paciente um movimento que é importante para aquele músculo. Por exemplo, você fez assim, então para você eu teria que oferecer um movimento para tirar essa preocupação aí, né? Mas ao invés de preocupar-se, né, você tem que suavizar-se, né? Outra coisa, não pode rir muito. Quanto mais a gente ri, mais pezinhos de galinha a gente faz. A gente não quer. Não é mesmo? Então a gente tem que sorrir, a alegria ela tem que ser interna, né? Então eu digo para os meus pacientes, vamos ser muito suaves na hora de sorrir, na hora de tirar foto, né? Então sorrir, tranquilo, mas não gargalhar. É lógico, te conta uma piada espontaneamente, você, né, acha graça, mas depois você já se organiza e estar em estado de graça é a melhor coisa. Muito obrigada, Magda. Acho que foi muito bom estar aqui conversando com você. Acho que muita gente aproveitou e vai aproveitar os alongamentos e tentar evitar as contrações. Eu quero te agradecer a sua presença. É sempre um prazer imenso falar sobre esse trabalho que tanto ajuda as pessoas. Foi um prazer imenso estar aqui, né, na PUC, mais uma vez, na minha escola. E precisando, estamos aí para continuar a conversa. Tá certo. Muito obrigada, Magda.